são as virtudes do conceito clássico e por que isso tem a ver com o tarô? Pode passar, Marcelo. Existem dois tipos de virtudes segundo Aristóteles: a virtude ética, que é a virtude do pensamento, e a virtude dianoética, que é a virtude da ação. Uma é o do pensamento, que existe na mente das pessoas, e a outra só é virtude porque é uma ação virtuosa, senão não seria, não é a teoria da virtude, é a prática. Pode passar. A principal virtude ética se chama justa medida. Isso é interessante porque, por mais que pareça original, vindo de Aristóteles, não é original. Buda já dizia isso muito tempo antes, que o caminho do meio é a maior de todas as virtudes, procurar o caminho do meio. E Buda ainda ia além. Rinpoche, uma vez em suas palestras, disse: cuidado, porque excesso de caminho do meio não é mais caminho do meio. Às vezes nós tentamos explosões, e a explosão naquele momento é o caminho do meio. Aristóteles dizia que viver a vida é como fazer uma salada. Se tem muito sal, tem que temperar com outra coisa para poder ficar mais gostoso, senão fica tudo destemperado. Pode passar. E as virtudes dianoéticas, as principais são a sabedoria, a prudência, a coragem e a temperança, que seriam as virtudes em ato. Pode passar, Marcelo. A justa medida. Pode passar? Pronto. Então, o tarô possivelmente criado como um jogo que ensina virtude às crianças. Passa, pode passar, Marcelo. Então, o arcano 8, a justiça, representa a virtude da justa medida. A capacidade de, entre dois extremos, procurar uma solução intermediária. Então, o arcano 8 nos fala dessa principal virtude ética, sem a qual nenhuma outra virtude se sustenta, porque a justa medida ela é a principal virtude. Vamos falar, por exemplo, que a coragem, que é citada como virtude, que a pessoa utiliza a coragem e apenas a coragem, vai chegar uma hora que ela fica estúpida e tola, porque coragem excessiva acaba com a prudência. Ou digamos que a pessoa utiliza a prudência, que é uma outra virtude citada por Aristóteles. Se ela for prudente o tempo inteiro, ela vai virar uma covarde. Então a justa medida é justamente a sua capacidade de, e nota que é uma virtude mental, de você saber modular, que é exemplificada pelo arcano 8. Pode passar. A coragem. Pode ir, Marcelo. Pode ir? Não, volta. Isso. A coragem é representada pelo arcano 11, a força. Ela representa a virtude da coragem, que é citada por Aristóteles como, primeiramente, a capacidade de você enfrentar a si mesmo. Essa figura que enfrenta o leão, geralmente nos outros arcanos do tarô é uma mulher que domina o leão com mansidão, demonstra isso, que esse leão é uma parte nossa, não é um leão exterior. E é interessante observar que na massiva maioria das vezes, quando a gente quer enfrentar alguma coisa, o inimigo exterior ele não passa de um mero espelho do inimigo interior, ou seja, aquela coisa que mais nos incomoda nos outros é muito provavelmente alguma coisa que existe dentro de mim. Vejam bem, existe muita distorção disso do que eu estou dizendo. Muita gente diz que tudo que me incomoda está dentro de mim. Não, vejam só. Assassinato de crianças, roubo, estupro, coisas desse tipo, são coisas que me incomodam. O problema é que quando fica sintomático, quando a pessoa só pensa naquilo, só fala naquilo, aí está dizendo alguma coisa a respeito dela. Alguma coisa que ela... Por exemplo, a consulente que vem a mim e fala que todo mundo é mentiroso. Isso daí para mim é um sintoma que ela está falando dela mesma. Então, esse enfrentar esse leão é combater um aspecto que está dentro de si mesmo. Só que você só consegue combater esse aspecto com mansidão. Porque se você, como Nietzsche dizia, se você combate monstros, você corre sério risco de se tornar um. Pode passar. A temperança. A temperança é o arcano 14, que representa a virtude, ora bolas, da própria temperança. Virtude moral pela qual o homem satisfaz com moderação as suas necessidades. Algumas pessoas podem perguntar qual é a diferença da moderação da temperança para a moderação da justiça. Para Aristóteles, a temperança, o ato de temperar, ele é mais um ato diplomático relacional. Enquanto que a justa medida se aplica a tudo, inclusive ao ato diplomático, porque o ato diplomático em excesso incorre em quê? Falsidade. Aliás, os gregos diziam, eu acho isso muito interessante, o mal não existe. O que existe é o bem em excesso.
Então, a virtude, quando excessiva, se torna vício. Por isso que as duas frases mor do templo de Apolo são: homem, conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. Ou seja, o mal nada mais é do que o excesso. Pensem em qualquer defeito e vocês vão perceber que esse defeito se origina numa qualidade. Por exemplo, o ciúme é um excesso de zelo. A grosseria é um excesso de sinceridade. Tem aquelas pessoas que dizem: eu sou muito sincero, é por isso que as pessoas não gostam de mim. Não, você é grosso mesmo. Porque a sinceridade ela existe numa justa medida. Compreendem? E é por isso que, do mesmo modo que não existem, digamos assim, aspectos negativos e virtudes, mas apenas virtudes que se cederam, não existem arcanos do tarô bons e outros ruins. Existem arcanos do tarô que, numa tiragem, você pode, por exemplo, colocar um arcano que vai ser o arcano da sua virtude e o outro arcano que é o arcano do desafio. Aí, digamos que você tira um arcano como a temperança, como um arcano de desafio. O desafio daquele momento é você conseguir aplicar essa temperança, porque talvez ele esteja faltando. Entendem? Então, é fundamental compreender isso. Que é uma pergunta, é uma coisa que eu sempre falo em astrologia, em tarô, e no final, alguém tem pergunta, a pessoa levanta a mão e pergunta: mas a carta da morte é boa ou é ruim? Eu falo: não, você não viu nada do que eu falei. Não existe, assim, aprenda de uma vez por todas. Por mais que vocês peguem livros que digam coisas horrorosas de algumas cartas ou de outras, não existe. Existem arcanos que são adequados a algumas perguntas, que vão dar respostas melhores em relação a algumas perguntas, e outros que não tanto. Pode passar? A prudência, representada pelo arcano 9, que representa tanto as virtudes da sabedoria quanto a virtude da prudência. Pode passar? Aí entra um conceito que é moderno. Maquiavel, Nicolau Maquiavel, que muitos conhecem pela fama errônea, ele traz um outro conceito que é fundamental para a modernidade, que vocês vejam. Existe uma corrente, a corrente clássica, que diz que nós devemos exercitar aquelas determinadas virtudes o tempo todo. Que nós temos que ser prudentes, bondosos, caridosos, que é a chamada moral cristã. Nós temos sempre que ser caridosos, sempre que ser gentis, e por aí vai. Só que Maquiavel, que escreveu O Príncipe, o que acontece? Na época de Maquiavel, existia um tipo de livro um estilo de livro chamado O Espelho dos Príncipes. Era uma espécie de tipo de literatura da época, que era uma espécie de manual de instrução para o bom governante. E todos os livros desse gênero se pautavam a uma moral cristã. O governante tem que ser caridoso, tem que ser bondoso, tem que perdoar, e tudo isso tem que ser compassivo, etc. Maquiavel, o que ele fazia? Ele se vestia de homem comum durante o dia e convivia com as pessoas simples. E à noite ele se vestia ricamente e convivia com as pessoas nobres. Ele era, na verdade, nobre. E ele percebeu o seguinte: infelizmente, isso não é verdade. A verdade é que, se uma pessoa for sempre caridosa, sempre gentil, sempre compassiva e sempre generosa, ela vai ter um problema sério. Mas ele não dizia que a pessoa tem que ser diabólica. Ele em nenhum momento disse isso. Tanto que aquela frase, os fins justificam os meios, está incompleta, foi deturpada. A frase que está escrita no livro é: os fins justificam os meios para a manutenção da estabilidade do Estado. E ele ainda acrescentava: o governante, infelizmente, não pode ser o tempo todo essa criatura virtuosa. Se ele eventualmente não mentir, eventualmente não praticar a guerra, ele vai ser deposto. Entretanto, nós, seres humanos, devemos praticar a virtude. Compreendem? Devemos estar sempre fiéis à virtude. Só que Maquiavel dizia que a maior de todas as virtudes é você conseguir entender a roda da fortuna. Ele não dizia com essas palavras a roda da fortuna, ele dizia que a maior virtude é compreender a fortuna. Só que fortuna aqui não tem um significado de dinheiro ou de sorte como a gente tem. Fortuna é um termo que em italiano significa tanto sorte quanto azar.